Amém. E a terceira pergunta, assim, para que fique claro para os ouvintes, não é? Existe homens ou mulheres de Deus que têm mais poder ou unção, vamos dizer assim, né? Do que outros, do que outras pessoas. Porque hoje em dia, comecei a falar, lembrei de um louvor que diz assim, prega paletó, né? Que o, Caso de o Recife. irmãozinho chegou de bicicleta De tal, não sei o Recife. que, aí o pastor pediu uma oportunidade do pastor, o pastor disse, tem paletó? Ele fez, tem ou não? Ele fez, rapaz, então sem paletó aqui não prega. Né? E aí ele foi para casa, tal, ganhou um paletó, mais ou menos assim, não sei se é literalmente, mas é mais ou menos assim. Ganhou um paletó, aí voltou pro culto, né? E aí o pastor disse, agora você tem a oportunidade. Quando deu a oportunidade a ele, ele botou o paletó lá e disse, prega paletó, não é? Ou seja, existe, que hoje tem um mover muito grande do ser humano, não é? Atrás de homens, não é? De homens, né? Que fulano tá ali, aí, né? Aí tem um irmãozinho lá que muitas vezes é muito mais usado por Deus, mas porque tem aquela humildade, aí ninguém dá valor, ninguém, que na realidade quem tem que ser valorizado é o Senhor, né? Amém? Ele deixa-se que o Senhor seja valorizado, não é? E muitas vezes a pessoa não dá, não é, o devido crédito ao próprio Deus, né, quando usa essas pessoas. Então, homens ou mulheres que têm mais poder, não é, do que outras? Pronto. Veja só, né? Uma pergunta maravilhosa e a resposta é ampla, viu? Maravilhosa. Linda, linda mesmo. Para discernir detalhadamente. Biblicamente, né? Costumo dizer, pela Bíblia, não eu. Então, veja só. Se existem mulheres mais altas ou homens, né? Com uma intensidade mais alta e de uma oração mais poderosa. Primeiro, ficar ciente. Unção é de Deus, é uma só unção sobre todas as pessoas, está disponível. Certo? Agora, a fé é que de um pode fé, não ter fé, fé pequena, pouca fé, grande fé. Né? Aí vemos o centurião, um ímpio, em Mateus 8, onde deixou Jesus maravilhado, que nem entre os seus escolhidos ele viu tanta fé como esse ímpio. Enfim, onde eu quero chegar? A graça, ela pode ser mais e mais. Em João capítulo 1, 12, se não me engano, a 16, está lá em João, né? No capítulo 1, você vai ler os versículos e vai chegar entre 12 a 16. Que foi derramado graça sobre graça. Então, essa graça, o pastor Assis, pô, rapaz, Deus tem derramado uma graça tremenda sobre o pastor Assis. E sobre o pastor fulano, não tem essa graça toda. Agora, a unção está sobre o pastor Assis e a unção está sobre o pastor X. Certo? Então, a unção não, unção maior, unção não, a unção é um poder de Deus, um único poder. Que aí eu costumo dizer, para uma dor de dente ou para um câncer, é o poder de Deus que opera as duas coisas. Agora, a graça derramada, porque alguém busca mais e mais, aí vai recebendo mais. Quem busca mais, recebe mais. E vai aquela graça aumentando, sabe? Uma intimidade, uma espiritualidade, entende? Ao ponto que uma pessoa pode ter, está disponível a unção, a palavra, tudo, graça, tudo, mas ele não trilha essa porta, ele não busca isso. Ele tem tudo e não sabe, não tem conhecimento do poder que está sobre ele. E isso vai para todo crente na face da terra. A palavra de Deus tem poder, a unção tem poder, o Espírito tem poder, Deus tem poder, Jesus tem poder, e está sobre todas as pessoas. Mas enquanto o candidato não abrir essa porta, né? Buscar isso para saber o que tem, como usa, ele não terá, estará tudo lá e ele desapercebido. Eu costumo dizer, você vê, já pensou um policial fardado e ser desacatado pelo um delinquente na frente de todo mundo e ele não reagir? Como isso será polêmico, né? De ver ele fardado e não agir. E esculhambar e ele nada, isso é terrível. E esse policial fardado são todos os crentes. Fardado, que aí vem a armadura de Efésios, né? Efésios, capacete, a salvação, colete, o escudo, a espada, as sandálias do evangelho.
Todo cristão está com essa armadura. Mas se ele não descobrir, entende? A sua autoridade, quer dizer, se o policial não assumir a sua autoridade diante daquele delinquente, ele vai ser envergonhado. Entende? O diabo vai sapatear com o crente, vai usar ele, eu costumo dizer, é um gato brincando com a lagartixa. Satanás e o mundo das trevas, o mundo vai esbagaçar esse crente. Mas se ele assumir a autoridade, o policial, né? E o crente, subir a oposição, o direito, que ele tem o poder de render aquele delinquente, colocar no chão, algemar, colocar na viatura e levar para a cela, entende? Assim é o crente. Ele tem essa autoridade diante de qualquer situação, para qualquer situação, não só enfermidade, problema, o que tiver. Nós somos a plenitude de Deus. O completo, a igreja é a plenitude, o corpo, igreja, corpo. Nós, estou traduzindo na sequência, somos a plenitude, o todo de Deus. Deus conta com esse todo é dele. Ele nos deu todo o poder e autoridade. Ele disse em Mateus 28, 18, quando ele subiu, desceu, passou 40 dias, ele disse, olha, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, como o meu Pai me enviou, da mesma forma eu vos envio. Entende? Então é algo crucial. Pronto. Agora, dentro da pergunta aí, eu ouvi o senhor falar, o pregador, tal lugar, né? Aí temos que discernir um detalhe. Vai existir alguém, homens ou mulheres, mais ou menos, como eu acabei de falar, dentro desses princípios bíblicos, aí vamos ter que discernir, a respeitar, e é certo. Entenda só. E alguém que tem o chamado, que tem graça sobre graça, que tem o poder, que tem o conhecimento, a armadura que tem, está exercendo com excelência aquilo que Deus deu. Então, eu tenho que ir até fulano, naturalmente, até e o próprio Deus encaminha. Só que eu, como candidato aí a uma cruzada, a um lugar, eu estou tendo conhecimento que Deus a unção a graça sobre ele entende o conhecimento, ele sabe a armadura que tem, então não estou indo atrás do homem, mas reconheço que este homem é um grande homem de Deus. Aleluia. Aí é isso que porque senão se não explicar direito, a pessoa está, não, o Deus daqui, as pessoas dizem, o Deus daqui é o Deus de lá, não, vou para tal lugar, não, porque fulano veio aí, não, o Deus que ele serve é o meu mesmo. Isso é ignorância, cara. E é racional aceitar isso. O meu Deus de lá é o Deus de cá, você está certo. O Deus de lá é o Deus de cá, você está certíssimo. É um Deus só, um único Deus, um só Senhor, um só Salvador, um só batismo. Entende? Mas a questão é que você tem que discernir que, biblicamente, do jeito que existe ovelhas, servos, existe profetas e grandes homens de Deus. Aleluia. Não é de Gênesis Apocalipse que você vai encontrar Elias, Eliseus, né? Não, vai ter em cada época um profeta. Um homem, né, numa característica que ali ele fez o quê? Porque ele é diferente. Ele renunciou diferente à vida. Ele entregou tudo, ele disse, eis-me aqui. Não vivo eu, vive Cristo em mim, Paulo diz. Vai ter, se busca mais, vai ter mais. Também vai ser cobrado mais. Entende? Aí vem em Hebreus 12, 28, quando Paulo diz, temos recebido um reino inabalável. Mas retemos ele, reter quer dizer algo que não é meu. Retenhamos ele com reverência e com temor, porque Deus é fogo consumidor. Então, tem que discernir, eu tenho que ter entendimento de que existem homens e mulheres de Deus diferentes no nosso meio. Que aí não chama lavoura o evangelho, mas chama o agricultor. Quer dizer, não chama lavoura, chama trabalhadores. Você pode diferenciar, né? Uma lavoura de batata, de macaxeira. E o trabalhador, a diferença. Um está sendo cuidado e o outro que cuida. Então, existe entre nós os lavadores e as lavouras. Entende? Então, aonde existia um profeta, aí alguém está ouvindo dizer, mas o último profeta foi até João. Eu sei, irmão, não estou falando aqui em profeta, colocando o verbo, o profeta. Não existe. Encerrou. Em João é o último. Agora, existem pessoas, Joel afirma, 2,28, e Pedro confirma o que Joel disse, que nos últimos dias derramará do seu espírito, e o espírito dele irá profetizar através de qualquer pouco. Então, quando fala existe profeta, é nessa intensidade de entendimento.
Não existe um profeta, existe profetas usados por Deus. Aleluia. Que dá o título, mas sabemos e reconhecemos que não é o profeta. Mas, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quarta pergunta. Minha fé tem que ser alta para curar os enfermos? Se a fé tem que ser alta para curar os enfermos. Está bem enganchada, né, nessa pergunta que a gente teve. Sim, Acabou tendo isso, resposta, isso. mas já que pegou aí, vamos pegar bem precisa aí. Se existe fé mais alta, como é a pergunta? Repita, Isso. por favor. Que na realidade, se você prestar atenção, o podcast passado foi muito ligado a quem recebe, o receptor, não é? Daquela unção extraordinária de cura do Espírito Santo de Deus. E hoje a gente está falando mais a questão de quem ministra. Isso. Não é? Então, existem pessoas, não é, que tem fé, mas que aquela fé está muito ligada no que você até já Isso. respondeu, né? Isso. Na realidade, né, que existem pessoas com mais fé, e essas pessoas Isso. com mais fé, elas têm mais unção, digamos assim, Pronto. para efetuar milagres, curas Isso. extraordinárias. Glória a Deus por essa entrada aí dessa palavra. Abrangiu mais perguntas e respostas. Então, veja só. Se existem pessoas com mais fé, sem dúvida nenhuma. É claro, como eu acabou de falar, homem de pouca fé. Por que duvidaste? Jesus disse isso para Pedro, sobre as águas. Ele disse, se és tu, Pedro disse, anda que eu disse, venha. E ele andou, ao ponto que a fé que ele tinha, aí é interessante isso, oscila, né? Aumenta e baixa. Em tempo instantâneo. Ele desce do barco andando com a fé elevada. Sobre as águas ele anda. Mas ao olhar aos olhos naturais, as circunstâncias, a fé dele oscilou e ele afundou. Olha como a fé, olha como essa resposta, né, está tão clara que existe realmente pessoas com mais fé e poucas fé, pequena fé e sem fé. Então, a fé vai promover, com certeza, uma resposta grandiosa. Pedro saiu com a fé tão grande que, não podemos dizer, não só Jesus andou pelas águas, mas um homem comum andou sobre as águas. Devido ao quê? O seu nível de fé. E essa fé, ela pode oscilar ao ponto que foi instantâneo. No espaço que Pedro dá em fé, ele dá agora com dúvida. E duvidou, não pense alguém, entra Tiago, né? 6, 7. Não pense alguém que receberá. Mesmo Pedro tendo recebido o comando para andar sobre as águas, a Bíblia é tão precisa que quando ele duvidou, você perdeu. Agora mesmo que pediu e recebeu. Você pediu, recebeu e perdeu porque duvidou. Entende? Aí agora entra na cura, quando alguém recebe uma cura no culto, e ao sair, sai duvidando. Aí perde a cura. Entende? Perde o milagre. E aí, Deus, se fosse de Deus, já tinha acontecido, cadê? Foi curado lá, o microfone, todo mundo filmou, falou, mas olha aqui a situação do mesmo jeito. Aí isso aí pode trazer um constrangimento, uma polêmica, sabe? Quem não tiver conhecimento aí vai entrar com força. O pregador aí, o pastor, o servo, pode virar nada de uma hora para outra, com as setas que virão, né? Mas se conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, vai entender. Não, se duvidar, não pense alguém que receberá. E Pedro, em tempo real, andou com muita fé sobre as águas, duvidou e afundou sobre as mesmas águas. A sorte de Pedro foi o quê? Jesus estava lá no sentido literal, fisicamente. Pegou na mão, segurou e levantou. Eu costumo dizer, né? Aí não está na Bíblia, a Bíblia não diz, eu quero deixar bem claro. Eu costumo dizer, olha, eu não penso jamais que Jesus pegou ele, botou no ombro e nem segurou ele. Não, só para mim ele só fez levantar, botar nas águas, agora ande e vamos para o barco. Aleluia. Porque duvidou. Entende? Aí entra a soberania. Soberania. É o autor da Bíblia, ainda continua fazendo o que quer. Glória a Deus. A hora que quer. Aleluia. Amém. E como a questão do centurião, né? É um dos milagres extraordinários, um milagre que é feito até em outro local, à distância. Sem estar não presente. é? Sem estar presente, seja bem a fé como realmente opera. Isso. Vamos agora